adversário vai ganhando confiança, né? São questões do jogo, que é lógico que nós, dessa parte técnica falando, que a gente tenta passar um pouco mais de tranquilidade, mas dentro do jogo ela se torna um pouco incontrolável, né? Principalmente se falando de uma equipe que, se fosse uma equipe repetida, com muita maturidade de equipe, essas coisas poderiam ser um pouco mais controladas, mas infelizmente ainda nós estamos em fevereiro, onde é uma equipe totalmente nova, e o Goiânia também já sinalizou dentro da competição. Acho que quem é líder da competição hoje teve dificuldade também para vencer o Goiânia um pouco tempo atrás. Hoje o Goiânia também nos trouxe muita dificuldade. Tivemos algumas chances, claro, como o Goiânia também teve no início do jogo, né? E o jogo ele vai se tornando dessa forma, né? Mas graças a Deus nós conseguimos pelo menos fazer o segundo gol no final da partida. Ô Igor, desde o jogo contra o Goianense para cá, vou citar já bem um pouco mais recente, o Vila está crescendo muito em relação à produtividade. É um time que está criando, está produzindo bastante. Foi assim contra o Goianense, mas não venceu o jogo. Produziu contra o Morrinhos e hoje vence o jogo, mas pelo menos outras duas grandes oportunidades o Vila desperdiçou. Me lembra aqui de cabeça o Fernandão e também o Apodi. A questão da efetividade, de matar o jogo, porque está criando, principalmente em passes ali do Luciano Naninho, é o ponto que na véspera de um mata-mata que você mais precisa fazer com que esse time aumente o nível de precisão para vencer com mais tranquilidade os jogos? Acredito, boa noite, Aninho. Acredito, e nós vamos também tentar ajustar isso até esse primeiro jogo da fase final. Nós temos ainda um compromisso, né? Nós estamos na briga direta pela liderança, um ponto atrás, e nós vamos tentar, mesmo tendo essa dificuldade de repetir a equipe agora, até pelas situações dos cartões, mas nós vamos tentar brigar diretamente para essa liderança. E nós temos que entrar no nível de mata-mata com muita maturidade. E essas questões faz ter peso. Talvez a gente não vai ter a possibilidade de ter muitas chances claras, mas aqui tiver tem que matar. A equipe, quando é considerada uma equipe grande, ela trabalha dessa forma. Talvez não se desenhe um grande jogo, e nós vimos isso ontem num clássico em São Paulo, né? Onde uma equipe estava com controle total, errando, e no final do jogo as coisas fugiu do controle e a equipe adversária conseguiu um empate. Então são os cenários, principalmente, que tem que ter maturidade, e eu acredito que nós teremos, até pelo nível de cobrança deles mesmos, internamente falando. O Fernandão depois saiu do jogo falando que não pode errar um gol como foi feito, como ocasionou a situação. Eles se cobram muito, né? É lógico que para nós que estamos ali, aquela linha de fora, e para nós também tudo é mais fácil, né? Bom, poderia ter tomado essa decisão, mas o importante, como você mesmo falou, e aí eu quero ressaltar isso, que nós temos criado muito. Agora nós temos que ter a maturidade agora de dar o segundo passo e tentar concluir bem essas jogadas para não passar tanta dificuldade. Igor, boa noite. Eu vou um pouco na linha diferente do companheiro, porque o Vila está tendo mais dificuldades de vencer do que no início do campeonato, né? Pelo menos é a visão que a gente tem, que as vitórias do Vila estão vindo com maior dificuldade. O desempenho do Vila hoje te dá confiança para essa fase mata-mata? O desempenho é o ideal? Mata-mata do Campeonato Goiano? Não, o desempenho ainda não. Eu acredito que nós estamos ainda na trajetória ainda. Assim, nós melhoramos. Talvez Jataiense, o Denis fez uma grande defesa, se eu não me lembro. Depois disso, acredito que não teve nenhuma. Hoje nós tomamos o gol onde a gente tinha chance claras de matar, né? Nós estamos tendo oportunidades claras, até pela situação também de ter o Naninho em boas condições dentro do jogo. E aí parece que para ele fica fácil, né? Ele consegue conectar os companheiros, né? Assim, porque lógico que antes do cenário, principalmente pela expectativa que foi criada, surgem muitas situações que às vezes a gente vai concordar e às vezes vai discordar, que faz parte do processo. Só que a nossa pontuação e a cobrança que está sendo atribuída a nós, talvez, eu vejo, tá? Isso é uma particularidade minha. Eu vejo que às vezes a gente está um pouco, sei lá, pesado. Por quê? Porque tem adversários que também têm as mesmas dificuldades
e a conotação está sendo diferente. Isso, entendam bem, eu não estou aqui falando alguma coisa contrária do que nós somos responsáveis, não é isso. Eu só estou atribuindo a vocês algumas coisas que às vezes eu percebo, Igor, percebo que às vezes a cobrança ela está um pouco mais pesada, sabe? Mas faz parte do processo. O que eu tenho como respeito a vocês, e eu nunca neguei responder nenhuma pergunta, independente se às vezes eu concordar ou não, mas o que nós temos que entender, nós, desse lado de cá? Que ainda nós estamos em processo, nós estamos em fevereiro, uma equipe totalmente nova, isso não é justificativa de desculpa, tá? É só uma realidade do que nós estamos atravessando. Jogadores entendendo como que funciona jogar no Oba, como que funciona às vezes saindo atrás do placar. A torcida ela cobra muito e ela quer um resultado imediato, até pelo tempo que nós estamos sem conquistar campeonato estadual, que também tem um peso. E acho que eu falei numa coletiva um tempo atrás que às vezes nós carregamos um fardo que às vezes é de vários anos não se conquistar um campeonato estadual. Nós temos que saber lidar com isso. Só vamos acabar com isso como? Quando a gente conseguir conquistar. E aí, nesse passo a passo, com humildade, com simplicidade, tem muita coisa para melhorar. Muita coisa para melhorar. Ninguém está aqui falando que nós estamos hoje nós temos muita coisa para melhorar, mas eu acredito que assim, uma rodada após outra a gente sinaliza uma situação positiva, negativa, algumas coisas sim. Nós poucas vezes repetimos a equipe, até pela responsabilidade do que nós estamos tendo. Nós temos jogadores que têm um tempo de adaptação. O Fernando chegou agora, ele tem essa dificuldade, o campo aqui é diferente. O calor que ele jogou, aquele jogo contra o Atlético, ele sentiu muito. Aí nós fomos jogar contra a Serrinha hoje e ele completou 90 minutos. A segunda vez que ele completou 90 minutos, nós já estamos na 10ª rodada. E aí ele pode ser que daqui a pouco ele consiga terminar jogos um em cima do outro, pode ser, mas nós temos que dar essa condição para ele. E hoje eu acredito que ele conseguiu romper mais uma barreira, mesmo sendo o Fernando. Oi, só para não perder, inclusive, esse seu raciocínio, a minha pergunta é exatamente sobre o Fernando, o Fernando Regis. Chegando na 10ª rodada, alguns torcedores, às vezes já não é crítica, mas questionam um pouco o desempenho do Fernando até agora com a camisa do Vila. E aí eu quero te perguntar o seguinte: o Fernando hoje, ele jogaria como segundo homem. Inicialmente seria Ralf e Fernando. Com a ausência do Anderson, o Fernando fez o primeiro e o João o segundo. Primeiro eu queria que você explicasse. O Fernando, ele está jogando na sua posição e uma outra situação, porque se criou assim uma expectativa em relação ao Fernando, que é um volante, passou 18 anos do futebol da Europa, que ele chegaria no Vila e resolveria todos os problemas, que ele teria um desempenho muito grande de decisão em jogos. Como fazer para tirar essa visão do torcedor? Porque a característica do Fernando não é essa. Ele não é que ele venha e ele vá decidir todos os jogos. Como se tira essa visão do torcedor pelo impacto que teve o Fernando? Boa pergunta. O Fernando, ele tem entendido muito bem isso, né? Até pela representatividade que ele tem, pelo nível de contratação que nós fizemos, pela vontade dele de estar aqui, e até mesmo pela vontade dele de dar a resposta muito rápida e uma resposta daquilo que o torcedor espera. O Fernando, ele jogou 18 anos da carreira como 5. Jogou algumas vezes como 8, sim, jogou. Começou aqui até como 8, né? Depois ele deu um passo atrás, que é onde ele teve as grandes oportunidades da carreira dele, né? E aqui, como a gente já tinha um Ralf, e aí o Ralf também demonstra que tem que estar dentro do campo. E aí o Ralf e Fernando, e aí a gente, pela característica do jogo, o Fernando pela vitalidade dele, até mesmo também pelo como que ele se posiciona dentro do campo, ele estava tentando fazer um 8 ali, saindo um pouquinho mais, para dar mais possibilidade para o nosso 10 ter um pouquinho mais de conforto para poder jogar também, porque ele consegue acelerar o jogo de primeira, às vezes ele desacelera um pouco. E aí ele vem se adaptando também à questão do clima e à questão do gramado, que também faz muita diferença. Muita diferença. Ele tem tentado, principalmente, e aí eu falo para você, como eu falei antes, hoje foi a 2ª rodada que ele conseguiu completar 90 minutos. Nós já estamos na 10ª.
né? Então, nós temos que ter um pouquinho mais de calma com ele. Ele é esse grande jogador mesmo. Ele é esse grande jogador mesmo. E daqui a pouco, tomara a Deus que as coisas comecem a acontecer como o torcedor espera, como ele também espera numa fase final, aonde essa sequência de jogos para ele, principalmente em terminar os jogos, em romper essa barreira, ele ser esse jogador que eu acredito que ele é. Um jogador diferente dentro dessa função. O Fernando não é aquele jogador que vai sair driblando. O Fernando é um jogador que tem ações simples, mas bem feitas. E para a função que ele conduz ali como 5, é o que todo meia precisa, que a bola saia redonda do pé e consegue colocar essas bolas principalmente ali no pé desses meia para a gente conseguir ter mais oportunidades claras. E eu acredito muito na situação do Naninho tá fazendo grandes jogos, por essa situação do Fernando ter claridade no passe. E aí o Naninho consegue ter as ações que ele é indiscutível que ele consegue ter, parece que para as coisas para ele fica muito claro. Boa noite, Igor. O Goianão se desenhou para uma última rodada que vai ser um campeonato à parte, né? Todo mundo brigando por essa primeira classificação, primeiro lugar na classificação geral, que hoje por muito pouco não ficou bem distante do Vila, né? Como é que vai o Vila em busca especificamente desse primeiro lugar? É um anseio de vocês isso nesse campeonato à parte? Porque vale muito, né? Vale muito, boa noite. Vale muito para todos que estão ali brigando, que os 3, né? E aí o que vai contabilizar? Nós sempre temos objetivo na rodada. Eu consigo fomentar isso entre eles até para mantê-los motivados. Nós trabalhamos um passo de cada vez. Depois dessa término de fase, que é o nosso objetivo, sempre foi essa fala de brigar ali pelo topo da tabela, da classificação, ir para o mata-mata e aí conquistar a possibilidade de ir mais uma fase à frente, né? Se a gente conseguir esse feito, se a gente ir passando de fase ganhando jogos, nós vamos trazer o último jogo da fase da final para dentro de casa, é o que nós almejamos. Mas primeiro nós temos que romper essa primeira fase, terminar como líder, depois passar das quartas de finais mantendo essa diferença, depois passar da semifinal mantendo a diferença para conseguir esse objetivo principalmente, que é o tão sonhado aí para todos que estão disputando e principalmente para os outros 8 que vão classificar almejando o título. É isso aí, beleza, ótima entrevista do Hugo